Neste bloco agora a gente conversa com a professora do ensino fundamental aposentada Odete Ferreira e com outra professora, professora universitária Maria do Socorro Simões, doutora em Letras e Literatura Portuguesa, professora da UFPA e coordenadora do IFNOPAP, que é um projeto muito interessante. A professora Maria do Socorro já veio várias vezes aqui com a gente falar sobre esse projeto, mas hoje ela vai explicar um pouquinho de novo para a gente do que se trata, mas na verdade é um projeto que trabalha com as narrativas orais da Amazônia, interessantíssimo, tem livros sobre o projeto. E um desses livros é este aqui, que é um artigo da professora Odete sobre o município de Viseu. E é por isso que nós trouxemos a professora Odete aqui para conversar um pouquinho com a gente, mais a história política de Viseu, mas conta um pouquinho, acho que faz um panorama geral do município, né, professora? Eu só queria primeiro entender essa relação da professora com o IFNOPAP. Eu imagino que tenha sido no IFNOPAP que conheceram a professora, alguém registrou o trabalho dela e aí a coisa foi articulada, não é isso? Mais ou menos. Nós estivemos, ano passado, foi o 16º encontro do IFNOPAP. Nós não podemos nunca desprezar a parte hídrica, não é? Por causa do campus flutuante, então fizemos Mosqueiro e fizemos Vigia. E depois pegamos os ônibus e fomos para 8 municípios do Pará. E fomos até os limites do Pará, não é? Em Viseu. Foi muito interessante a nossa estada em Viseu, fomos muito bem recebidos e, dentre as nossas atividades, havia uma expedição que é realizada sempre por uma professora da geografia, a professora Carmen, na França. E nessa expedição em Viseu, não é, com o grupo de pesquisa do PET Geografia da professora, ela conheceu a professora Odete. E quando nós fomos publicar o livro que está com você... Que é este outro aqui, né? É este aí, exato. A professora, então, falou da experiência interessante de ter encontrado uma professora que é ligada à política de Viseu, mas também ligada à educação em Viseu, né? Secretária de Educação, diretora de várias escolas. E daí ela nos apresentou o artigo da professora que dava conta dessa história da educação em Viseu. Então, nós fizemos uma separata, porque é este o livro, aqui, né, o livro já estava com 510 páginas, e daí rendeu este aqui. Rendeu esta separata muito interessante da professora Odete. Professora Odete, conte um pouquinho da sua história, assim, em Viseu, a sua relação com o município, para a gente entender também um pouco a sua trajetória. Eu sou filha de Viseu. E são 4 irmãos, eu sou a terceira no caso, e nunca saí para ter outra formação. Então estudei dentro de Viseu, naquelas escolas particulares, e tomei o gosto pela cultura. E vinha sempre me perguntando, meu Deus, quem será que vai contar a história de Viseu? Tem vários municípios que a gente anda, a gente ouve a história, né, de seu município. Então, eu procurei saber, fazer pesquisas, me informar. Este já é o 2º livro, já lancei o primeiro. Mas o primeiro foi sobre o quê? Também o município de Viseu. Essa é a 2ª edição. Né? Uhum. Agora, ele não está completo. Então, eu quero continuar, daí onde parou este aqui, eu quero continuar. Sabe lá, com a ajuda da professora Socorro. E que, para mim, foi surpresa a chegada da professora... Da professora Carmena, lá em Viseu, com uma equipe de 17 alunos da universidade na minha casa. Só. E que foram me fazer uma entrevista. Então, nessa entrevista, ela me perguntou se eu tinha, que ela soube que eu tinha lançado um livro. Eu digo, olha, infelizmente, professora, eu não tenho nada. Até o meu que eu levei, que eu trabalho na biblioteca, desapareceu de lá. Está lá. Mas eu tenho um rascunho. Ela disse, a senhora me dá este rascunho? Eu digo, dou, para me levar. Mas também ela não me disse que ia fazer este trabalho. Aí eu dei, que não estava nem completo ainda, né, professora Socorro? Não estava nem completo. Aí eu dei para ela e então foi... O motivo. E o resultado está aqui. É isso que eu acho bacana no IFNOPAP, Renata. Desculpa. E os alunos dela, e muitos animados lá me fazendo perguntas, onde foi que eu me formei, eu não sei o que. Eu digo, não, meu filho, eu não me formei parte nenhuma, eu me formei aqui em Viseu. Eu me formei aqui em Viseu. E que tinha também uma grande esperança de um dia, porque o meu lugar é um lugar muito carente, e nessa época não existia escola pública, só existia aquelas escolazinhas particulares que a gente aprendia lá com aquelas professoras, né, como eu falo no livro. Então, como eu trabalhei nas escolas, aí quando foi uma época, eu fui nomeada professora
84 ou 86, eu fui diretora. Então, minha maior vontade era criar o segundo grau, formar o segundo grau em Viseu. E, graças a Deus, foi minha maior paixão, porque eu tive muita dificuldade com meus filhos para colocar para estudar, mas, graças a Deus, com muita dificuldade, consegui formar todos. E dessa maneira eu comecei a implantar lá uma escola que tivesse o que hoje seria o fundamental e o médio, né? O ensino fundamental. Aí consegui, fui diretora, vinha para cá para a Secretaria de Educação, lutei, consegui uma técnica que foi para Viseu me ajudar e fundamos o segundo grau, mas o segundo grau modular, que foi o maior prazer no dia da colação. Foram 4 anos de estudo, mas graças a Deus. E aí esse foi o primeiro pontapé que eu dei na educação de Viseu. E de lá continuou, os prefeitos puxando e levando para cá. Hoje nós temos faculdade, temos tudo lá. Isso é a maior riqueza, né? O conhecimento. Poxa, a maior riqueza que o ser humano tem, né? É verdade, porque naquela época só tinha duas opções. Ou ia para a pesca, quando terminasse aquele estudozinho, ou ia para a pesca ou ia para a roça. E eu lutei muito com meus filhos, mas graças a Deus, voltando para fora... São quantos filhos? Os meus são 6. Faleceu uma, ficou só 5, né? Mas todos formados. Inclusive, eu tenho um neto que trabalha aqui, que é o Felipe, também formado pela Federal. Exato. Também é músico, né? Também é músico. E tenho outros netos também formados. E assim, é nosso companheiro aqui. Boa tarde, professoras, né? Não tem como a gente não se emocionar ouvindo a senhora falar, professora, porque eu tive a honra também aqui... ternura, o respeito e a felicidade de ter sido aluna da professora Socorro em letras na Federal. E a professora continuou com esse mesmo brilho, como eu disse para a senhora, com essa lamparina acesa, ela é olhar pela educação, apaixonada. Mas eu queria perguntar para a senhora, e também para a senhora, professora, eu acompanhei desde o início lá o Infinopap, né, aquela discussão na Federal, reunião dos alunos, a chamada da equipe para compor. E eu percebo assim, professora, que além de ser esse encontro do rito acadêmico, do encontro científico, é um encontro social também, né? Na realidade, seria um encontro dos saberes, né? Onde talvez a academia, a universidade, nesse encontro, onde há um abraço das culturas, em que a gente vai atrás da recolha das histórias orais, das narrativas orais, isso já é uma outra discussão, de todo um memorial que foi feito, né, professor? Que a gente não imaginaria quantas teses de doutorado, mestrado, ou seja, uma memória que já foi feita pelo Infinopap, pelas narrativas orais, que é uma narrativa identitária da gente da Amazônia. Mas assim, professora, eu queria ouvir primeiro a sua opinião, com o seu olhar mesmo, sempre. É isso, então, né? Na realidade, não é um encontro social, científico, mas é um encontro dos saberes para que eles se fertilizem, né? Ou seja, eu imagino, ouço às vezes os professores contarem as histórias que eles ouvem, aquilo ali dá um prazer a gente perceber. Como a história, né, fascinante. Da professora. Mesmo. É isso mesmo. Tudo começa com o contar, né? As narrativas que dão conta dessa Amazônia rica paraense, essa diversidade que está aqui, que se faz. A Amazônia, ela é diversa. Há pouco o professor antropólogo, com todo o conhecimento, não é? E tudo aquilo que diz respeito à antropologia, falava dessa questão, dessa diversidade. Então, o Infinopap começa com narrativas orais, mas daí o desejo que nós tínhamos de saber de onde vinham essas narrativas, aí começaram os eventos. Né? Nós tivemos 2 eventos na capital e hoje nós vamos realizar esse mês o 15º embarcado, o 17º evento Infinopap e o 15º... Porque vocês embarcam num navio, né? Num navio, nós fazemos... eu me apaixonei, alunos. Ela falando de água aqui, eu pensando ali... O slogan do Infinopap é navegando entre o rio e a floresta. Nós estamos sempre em contato com a água. Então, o que acontece? Nós começamos com esse olhar científico-acadêmico de encontrar nas narrativas temas, motivação para os trabalhos acadêmicos na universidade, né? Que já rendeu bastante. Nós estamos 23 teses, dissertações de mestrado. Eu mesmo estou orientando 3 agora, vamos passar para 26. As teses de doutorado, todas elas feitas fora da universidade, e já perdemos conta dos TCCs e monografias. Então, mas houve um momento, mais precisamente 2001, nós saímos do barco, não é? Nós começamos a entrar em contato com as comunidades. Eu me lembro, o Marajó foi o primeiro. Nós tivemos no Marajó oficinas, minicursos, desde iniciação à fotografia até identificação de DNA.
Então, o IFNOPAP, ele se redimensionou, saiu do espaço acadêmico para ir às comunidades, né? Então, essa é o que o coloca como um projeto diferente. Ele é um projeto de ensino, pesquisa, o que houve em Viseu resulta de uma pesquisa de uma professora de geografia, e a extensão, que é essa assistência que nós acabamos de dar. Inclusive, no evento passado, nós tivemos a presença do Propaz conosco, do projeto do governo. É verdade. E nós tivemos 12 mil atendimentos do Propaz em 3 municípios, né? Aliás, 2 municípios, Capanema, 3 municípios, Capanema, Bragança e Viseu. Professora, aqui é a senhora, charmosíssima, de chapéu, esse artigo tem que mostrar. Renata, professor. Eu tenho que te dizer, esse chapéu é tá sobre modo, charmosa. porque eu passo 10 dias, 8, 10 dias dentro do barco. Como não tem cabeleireiro, eu tenho que usar o chapéu para economizar o cabelo. Bom truque, né? Para economizar o cabelo. Muito charmoso, professora. Esse aqui é o dos 10 anos, mas já estão aí esse 16, livro, né? É um livro especial. É eu vou esse aqui deixar que eu tô mostrando. com você, Renata, para o Sem Censura. Ah, que bom. Esse livro, ele Eu sorteio dá conta... este, a senhora me dá esse aí, né? Não, eu trouxe 2, acho que eu sortear um para você. Tá. Entendeu? Então, esse livro dá conta de 10 anos de seminários embarcados. E é um livro particular, porque aqui estão referenciados... Mostramos já? Referenciados determinados professores acadêmicos que são ícones nas suas áreas. Por exemplo, o professor Francisco Salzano, que é o único geneticista brasileiro numa instituição internacional de genética. A Carmen Junqueira, que o professor bem conhece, que é considerada a maior antropóloga brasileira, que criou a Fundação Darcy Ribeira, de quem é uma amiga pessoal. Eles frequentaram o IFNOPAP, a Carmen continua frequentando, o professor já não... O professor Arion Rodrigues, uma pessoa que publicou um livro sobre linguística indígena, considerado em Berkeley um dos livros mais importantes dentre os 100 livros do século XX. Então, o IFNOPAP, ele é privilegiado, ele tem tido a presença desses acadêmicos, e esse livro de 10 anos de seminário embarcados homenageia esses professores. Eu lhe agradeço imensamente por ter trazido para a gente sortear e um para ficar aqui para nós, para o programa. E o IFNOPAP, lógico, tem essa colaboração de professores, pesquisadores, alunos, mas se não fosse, como o Daniel disse, a senhora à frente desse projeto, professora, com a sua empolgação, paixão, lamparina nos olhos. não é verdade? Lamparina nos meus olhos. Com certeza. Estou começando a querer identificar onde estão as lamparinas. O telespectador quer fazer perguntas para a senhora também. A gente tem comentário e pergunta. A Maria de Jesus Barros, ela diz que também é filha de Viseu e está muito feliz com a participação da professora Odete. Ela manda um abraço e parabeniza pelo trabalho. E o professor Emanuel Santos quer saber como foi feita a sua pesquisa para elaborar esse livro. A sua pesquisa, professora, foi em vários lugares, Emater, bibliotecas do Estado. Por onde eu pude pesquisar, eu pesquisei. Mas é mais a história política de Viseu, ou a senhora faz um panorama social, econômico? Justamente, desde a fundação, que no meu livro fala desde a fundação, que Viseu pertencia a Bragança e que foi desmembrada de Bragança. Aí veio para povoado, município, isso e aquilo. E que a maior festa em Viseu foi a data que passou a cidade, que é 6 de julho. De julho. Isso, está com 118 anos de cidade. E aí a senhora vai discorrer. Aí eu venho falando de tudo, dos prefeitos, de intendentes, de interventores, o primeiro prefeito eleito em Viseu, tudo tem no livro. Que a senhora pretende continuar, não é isso? Pretendo continuar. Agora aqui eu vou continuar e Pegou espero o gosto, que quem quiser me dar ajuda para fazer este trabalho, eu aceito. Parcerias, né, para continuar. Pois é. E eu tenho... Inclusive, esse meu livro, ele é mais considerado um livro didático. Ele é muito procurado nas escolas. Inclusive, nós temos um programa na Rádio Santa Terezinha, lá em Viseu. O nome do programa, até me esqueci. Então, de vez em quando eles mandam pesquisar
para fazer perguntas. Mas é a senhora que apresenta o programa? Não, é um outro, é um professor lá. As perguntas ficam como base do livro, como né? Como base no entendi, livro. E ele é considerado como... Nas escolas ele é muito procurado. É o que não falta a gente para pesquisar lá em Viseu, na biblioteca, né? Maravilha. Professor, primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Espero que a senhora consiga realmente fazer esse outro livro, publicá-lo, né? Que escrever a senhora vai com certeza, com certeza. Dúvida. E agradeço a professora Socorro e a professora Carmenha, que me deram esta oportunidade, viu? E eu fico muito satisfeita. E eu fico satisfeita de terem vindo aqui, viu, professora? Mais uma vez, obrigada, parabéns de novo pelo seu projeto. A senhora vai voltar, porque o IFNOPAP vai... 25 deste mês, sairemos para o Baixo Amazonas, Almerim, Prainha e Monte Alegre, de 25 de agosto a 2 de setembro. Então, na volta, vem aqui com a gente bater um papo, contar o que teve dessa vez, nessa edição do IFNOPAP, viu? Obrigadíssimo por ter vindo, Obrigada a você, professoras. Renata, pela oportunidade. Imagina.